Boa noite. Mais de 8 anos depois do início das obras, a refinaria Abreu e Lima, em Suape, ainda não ficou totalmente pronta. O principal produto da refinaria é o óleo diesel, que deveria ser processado em 2 unidades de refino, mas apenas uma ficou pronta. Hoje, a refinaria Abreu e Lima tem capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia. Se estivesse concluída, seria capaz de processar mais que o dobro, 230 mil barris de petróleo por dia. Na área da refinaria, é possível encontrar obras inacabadas e material de construção que ainda ninguém sabe quando será usado. É o que você vai ver agora na reportagem de Bianca Carvalho. A refinaria Abreu e Lima surgiu com a promessa de mudar o perfil econômico da região. Construída junto à Petroquímica e ao estaleiro Atlântico Sul, a refinaria colocaria Pernambuco e o porto de Suape no centro das atenções dos investidores. Para ver como estão as obras hoje, nós pedimos permissão à Petrobras para entrar na refinaria, mas não conseguimos. O jeito é mostrar tudo aqui de cima mesmo. Hoje, 8 anos depois do início da construção, um cenário difícil de entender. Porque tem uma parte da refinaria funcionando e na outra parte há sinais claros de abandono. Há muito material espalhado pelo terreno, uma obra que parece sem fim. Em 2005, foi anunciado que ela sairia por 2,4 bilhões de dólares. A Abreu e Lima seria construída pela Petrobras e pela PDVSA, estatal de petróleo da Venezuela. Em dezembro de 2005, o presidente Lula e o presidente Hugo Chávez lançaram a pedra fundamental do empreendimento. 2 anos depois, mesmo sem ter chegado nenhum dinheiro da Venezuela, Hugo Chávez reclamou do atraso no cronograma. Me dá vergonha, a vezes, que não se ha começado a construir essa refineria. Em setembro de 2007, Lula veio acompanhar a terraplenagem. Naquela época, a previsão era inaugurar em agosto de 2010. Em 2009, a Petrobras disse que havia um erro nos cálculos do valor da refinaria e que o custo real seria de 13,4 bilhões de dólares, 5 vezes mais. No mesmo ano, Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, visitou o canteiro de obras com o então governador Eduardo Campos. O diretor de abastecimento da Petrobras era Paulo Roberto Costa, hoje envolvido no escândalo do Petrolão. Uma nova data foi anunciada. Ficaria tudo pronto no primeiro semestre de 2011. Só que, em 2010, o Tribunal de Contas da União recomendou parar os serviços porque havia indícios de sobrepreço. A Petrobras disse que estava tudo ok e que os gastos não eram abusivos. Em 2013, a Venezuela desistiu da parceria e o Brasil teve que arcar com tudo. No final daquele ano, a presidente Dilma Rousseff veio a Pernambuco e garantiu a conclusão dos trabalhos em 2014. Essa refinaria que vocês construíram é a maior refinaria produtora de diesel do Brasil. Além de óleo diesel, seriam produzidos gás de cozinha e coque de asfalto. Mas em março de 2014, a Operação Lava Jato começou a expor um esquema de corrupção na Petrobras. E isso atingiu em cheio as obras, que chegaram a empregar 45 mil pessoas. As construtoras atrasaram os salários dos operários, houve protestos e vieram as demissões. Em dezembro de 2014, a refinaria Abreu e Lima finalmente começou a funcionar, mas só em parte. Das 2 unidades de refino, chamadas de trens, cada uma com capacidade de processar 115 mil barris de petróleo por dia, apenas uma ficou pronta e iniciou a produção diária de 73 mil barris. Faltava uma licença ambiental que saiu em janeiro de 2016, permitindo aumentar a quantidade para 100 mil barris de petróleo dia. Só na unidade 1, o trem 1. De acordo com a Petrobras, a companhia trabalha para a conclusão do trem 2 e da unidade de abatimento de emissões até 2018. Assim,
A Petrobras espera atingir a capacidade máxima de produção diária de 230 mil barris no início de 2019. Denúncias envolvendo as empreiteiras que construíram a Abreu e Lima deixaram a situação complicada. E pagamentos às construtoras foram suspensos. Só que depois de tanto tempo, tantos gastos, tantos prazos, a existência de uma parte da refinaria, metade dela, que não funciona, incomoda bastante e abre margem para muitas dúvidas. Imagens feitas do Globocop mostram tubos metálicos, estruturas de andaime e muito material de construção espalhados pelo terreno da refinaria, como estas bobinas de cabos elétricos. Blocos administrativos foram erguidos, mas estão sem acabamento. Para onde se olha, tem mato crescendo e pilhas de materiais que ninguém sabe dizer onde ou quando vão ser usados. Segundo a Petrobras, a obra já custou 17,8 bilhões de dólares aos cofres públicos. Para ser terminada, a estatal prevê ainda o gasto de mais de 1 bilhão de dólares, elevando o valor total da obra para 18,9 bilhões de dólares. A estatal afirma que o Trem 2 está 79% concluído. Só que, para quem vê aqui de cima, ainda falta muito para o fim das obras. Esse valor total da obra da refinaria de 18,9 bilhões de dólares equivale a 66,5 bilhões de reais. Em nota, a Petrobras disse que as obras não estão paralisadas e que ainda há contratos em execução. De acordo com a Petrobras, alguns contratos foram afetados porque empresas e consórcios alegaram dificuldades financeiras. A Petrobras disse ainda que vão ser realizadas novas licitações para a contratação de construtoras para acabar o serviço. Quanto ao material na área da refinaria, a Petrobras informou que mantém uma equipe para serviços de preservação dos bens e equipamentos e que está fazendo o possível para reduzir os efeitos do desgaste natural. Olá, povo patriotas, tudo bom com vocês? E aí, como estão os preparativos para o dia 7? Estão preparados? Dia 7 será o grande dia do Brasil, da história do Brasil. Hoje eu vou falar do ministro Fux. Esses ministros do STF, eles parecem criança, sabe quando criança aperta a campainha e sai correndo? Eles são mais ou menos assim. Eles ficaram 2 anos e meio atacando o governo, aí agora eles vêm com um discursinho fácil, pensando que nós vamos cair no discurso deles. Eles estão redondamente enganados. Agora, quem fez um discurso foi o presidente do STF, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Eu vou mostrar para vocês aqui o discurso que ele fez e eu vou tecer alguns comentários sobre o discurso que ele fez no STF. A formação histórica do Brasil, como povo e como nação, consiste em narrativa complexa, permeada por esforço, suor e lutas. A própria Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822, não foi apenas um grito solitário à margem do Ipiranga, mas resultado da sucessão de atos corajosos, empreendidos por inúmeros brasileiros, muitos dos quais doaram as suas vidas em prol da construção do país. Isso eu concordo plenamente. Até aí tudo bem, ministro. Toca aqui, estamos de acordo. Quase 2 séculos depois, após um percurso político desafiador que nos legou maturidade institucional, hoje somos, sem dúvidas, uma das maiores democracias constitucionais do mundo. Entretanto, não nos olvidemos que nenhum povo constrói sua identidade sem dissenso e nenhuma nação alcança a prosperidade sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. O que ele acabou de dizer aí, que o povo tem que debater sobre as instituições e sobre os seus governos.
Só que o discurso é de um lado só. Por quê? Porque o discurso deles é atacar o presidente diuturnamente, tá? Só porque o Bolsonaro está mexendo com poderosos, cortando a teta de muita gente. Então, o trabalho deles é atacar o presidente diuturnamente. Nós vamos continuar para o vídeo. A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Uma que não tem discurso, não tem conversa com pessoas de esquerda. Já começa daí que eles não sabem discutir. Eles são o Ministério da Verdade, tanto é que o próprio ministro do STF, que foi indicado por um esquerdista, um comunista, ele mesmo criou o Ministério da Verdade do STF. Agora o STF virou o Ministério da Verdade. Vocês sabiam que ele criou uma parte do Supremo Tribunal Federal que vai dizer o que é verdade ou não? Parece piada, mas é exatamente isso. Mas o que ele acabou de dizer, existe discurso de um lado. Do outro existe ataque, ofensa, só isso. Mentiras e narrativas. É disso que vive o comunismo, a esquerda, há muito tempo, já há mais de 100 anos. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo. Ah, não pode fazer crítica destrutiva, então, ô Fux? Vocês destroem as instituições, que são principalmente as instituições judiciárias, vocês destroem, rasgam a Constituição diuturnamente, já há 2 anos, quer dizer, vocês vêm rasgando já há muito tempo, né? Vide lá em 2016, no impeachment da Dilma, que o ministro Lewandowski rasgou a Constituição, ela teria que ficar inelegível 8 anos, é o que manda a Constituição. O Collor ficou, certo? Aí o Lewandowski foi lá e falou, não, a gente vai aqui dar uma empichada na Dilma, só que ela vai poder ser candidata no próximo pleito eleitoral em 2018 e ela perdeu para o Pacheco. Vamos continuar. Nas instituições do país. A nossa democracia desperta um senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. É meio estranho, né? Esse negócio de a democracia foi conquistada. Conquistada por quem? Pelos esquerdistas? Mesmo porque a Constituição de 88 ela é totalmente esquerdista. Ela foi escrita por esquerdistas. Ô Fux, você acha que vocês enganam quem? É voz corrente nas ruas que na quadra atual o povo brasileiro jamais aceitaria retrocesso. Agora, essa é a parte mais engraçada. Ele fala em nome do povo brasileiro. Que povo brasileiro que ele está falando? Em nome de quem? Você que está aí assistindo, deixa aqui nos comentários. Você deu algum voto para o ministro Fux falar em seu nome? Você votou lá, Luiz Fux, quando você apertou 17? Não foi Fux que apareceu. Apareceu Bolsonaro. Ele está falando em nome... Só se for em nome de Nárnia, do país que ele vive, lá de Nárnia, né? Ou então lá de Wakanda, lá do Pantera Negra, né? Aquele povo escondido. Só se for esse povo que ele está falando. Porque no meu nome ele não fala nada. Eu não dei permissão para ele falar, mesmo porque eu não votei nele. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. Sim, até hoje manifestamos, mas não é o que vocês fazem. Esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados pelos ideais republicanos. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição... É a piada do ano. O STF, guardião maior da Constituição. Qual Constituição?
A de 88 ou a Constituição deles? Porque, pelo que eu saiba, eles não seguem nada da Constituição. Eles rasgam a Constituição, criam leis e eles mesmos rasgam as próprias leis. Vou dar um exemplo claro, vou ser bem objetivo, eu não vou ficar aqui inventando historinha. Vamos lá. Em 2018, eles votaram para derrubar a prisão em segunda instância, que foi autorizada já em 2016. Então, em 2 anos, exatamente 2 anos, o próprio STF mudou. Por quê? Para soltar o Lula. Então, em 2016, valia a prisão em segunda instância. Em 2018, não valia mais. Então, eles fazem o que eles querem com a Constituição, achando que nós somos otários. Eles rasgam a Constituição, prendendo pessoas sem um devido processo legal. Vamos citar o Daniel Silveira, que é mais do que rasgar a Constituição, você prender arbitrariamente um deputado estadual, que não pode ser preso, que ele tem prerrogativa de função, ele pode falar o que ele quiser, se alguém se sentir ofendido, vai lá e processa. Eles rasgam a Constituição na nossa cara e vêm falar de Constituição. Eles são, é engraçado, é piada. E a árbitra da federação aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos. Então aqui ele está ameaçando que se nós pedirmos além do que nós queremos... Ô Fux, lê a Constituição, meu querido. Artigo 1º da Constituição. O poder emana do povo. O que o povo quiser tem que ser feito e assim será. Agora vocês estão com medinho porque apertou a campainha e saiu correndo? Não, agora é tarde. Independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Nós não temos ideologia. Nós temos o Brasil. Nós somos diferentes. Nós não temos ideologia vermelha. Certo, Sr. Fux? Quem tem ideologia vermelha são vocês. Todos os ministros que foram colocados aí, pelo menos a maioria, foi o PT que colocou. No ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Nós somos pacíficos. Vocês sabem quem faz baderna? Vocês já sabem quem são. Inclusive, a pessoa que tacou fogo na estátua do Borba Gato, você não precisa gostar do Borba Gato. Você tem sua opinião, mas é um patrimônio público. Sabe quanto custa fazer uma estátua daquela? Fortuna. O cara ficou preso lá 3, 4 dias e foi solto. Então quem faz baderna e queima patrimônio público e patrimônio privado, depreda banco, instituição financeira, são exatamente as pessoas que te colocaram aí. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício... Ele falou de liberdade de expressão, mas quem saiba que está derrubando canais de pessoas, a Bárbara do Atualizei, é a youtuber que mais toma cuidado. Assim, eu nunca vi ela ofendendo ninguém, eu nunca vi ela falando, chamando, que nem o Fux usa peruca, e daí? O problema é dele, mas nunca falando, o perucão, blá blá blá. Eu nunca vi ela falando isso, nem chamando o Xandão de careca, nem nada. Ela fez tudo certinho. Aconteceu o que com ela? Ela foi tolhida da sua liberdade de expressão. Ô Fux, você está falando para quem sobre liberdade de expressão? Você está falando para o pessoal de Wakanda ou de Nárnia? O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. A paz jamais será mantida pela força. Ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo. Sei. Essa historinha é conversa para boi dormir. Isso é conversinha de esquerdista, o Fux. A paz só é mantida quando tem uma força maior que manda. Quando tem uma força maior que tem a pólvora na mão, é que faz a pessoa ficar ali no lugar dela. Isso que é paz, é quem tem a força. A despeito de todas as nossas diferenças de opinião, de ideologias políticas diversas,
de projetos nacionais diferentes, nós, cidadãos brasileiros, somos uníssonos num ponto... Ô Fux, eu vou sugerir uma coisa para você, Fux. Não fala de cidadãos brasileiros, porque vocês não nos representam. Você percebeu isso aí? Qual a parte que você não entendeu que você não representa os cidadãos brasileiros? Você pode representar meia dúzia de vermelhos, mas o povo brasileiro mesmo, que é o trabalhador que paga seu imposto e que quer as coisas certas, você não representa, não. Fundamental, o amor pelo Brasil e o orgulho pelo que construímos como nação. Seja nos momentos de tormenta, seja nos momentos de calmaria, o bem do país se garante com o estrito cumprimento da Constituição Federal. Exatamente. A Constituição Federal será cumprida no dia 7. A esta missão, nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. Que renuncia à Carta Maior, Fux? Cara, o pessoal sabe o que é engraçado? Eles falam essas coisas bonitas de renúncia, blá blá blá, blá 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 blá, achando que nós somos patéticos, que nós não vemos o que eles estão fazendo. Instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. Exatamente o que nós vamos conseguir, o ministro Luiz Fux. Nós vamos conseguir a plena liberdade no Brasil, dia 7. Está desenhado para o senhor? Não, nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. Então, senhor Fux, eu vou deixar um recado para você. Viu, senhor ministro Fux? Presta atenção. Nós estamos há 2 anos e meio dizendo que vocês estão rasgando a Constituição. Então, falta de aviso não foi. Agora vocês estão com medinho? O problema é seu, o problema é de vocês. Vocês rasgaram a Constituição. Durante todo esse tempo, já não é de hoje, estou falando 2 anos e meio, apenas do governo Bolsonaro. Mas, o ministro Fux, eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência, senhor excelentíssimo juiz. O senhor acha correto prender um deputado por opinião e soltar o André do Rap, o líder do PCC? Na sua opinião, senhor Fux, o que você acha? Você acha isso correto? Se você fosse uma pessoa normal, se você perguntar isso para a tia do Zap, para qualquer pessoa, o que você acha que essa pessoa, ô senhor Fux, excelentíssimo senhor ministro, o que essa pessoa te responderia? O que você acha, senhor Fux, do Gilmar Mendes passar um pano pro Gedel Vieira Lima, que encontraram 6 malas de dinheiro lá no apartamento dele, contendo 51 milhões de reais? O que você acha, na sua opinião, se você perguntasse para qualquer cidadão se isso é correto, você livrar um bandido que estava com 51 milhões com a digital dele no dinheiro, no apartamento? Hein, senhor Fux? Responde aí para nós. O povo brasileiro quer resposta. Eu estou citando alguns exemplos, mas eu posso ficar aqui 2, 3 dias citando exemplos de que vocês rasgaram a Constituição todo esse tempo. Acontece, o senhor ministro Fux, que a corda arrebentou. Lembra quando avisamos, a corda está esticando, a corda está se rompendo, vocês esticaram a corda. Então agora, dia 7, nós exigimos
É pouca coisa que nós queremos. É o voto impresso auditável, só simplesmente isso. E nós exigimos que vocês retirem, tá, todos os processos das pessoas que foram presas injustamente, que foram silenciadas por crime de opinião. Não existe isso na Constituição. Não existe crime de fake news na Constituição. Se você quiser processar alguém, você processa. Pode processar eu, Daniel Silveira. Prender não pode, o Fux. Você está entendendo que não pode prender sem processo, sem ter indiciamento, sem ter um inquérito. E ainda quem prende, olha só que absurdo, maior ainda, vocês rasgam a Constituição na nossa cara achando que nós somos criança. O Alexandre de Moraes que mandou prender, ele é o réu, né? Ele vai julgar, tá? E ele é a vítima. Não existe isso no Código Brasileiro, não existe na Constituição, nem no Código Penal. Então vocês rasgaram a Constituição, agora vocês aguentem as consequências. Pode ficar aí gritando, ficar esperneando, é tarde, já foi. Perderam o bonde da história. Agora é a nossa vez. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.